Nós estamos, neste momento, trabalhando sobre o texto que consistirá o tema da terceira aula do ESD, do primeiro ano. O título é o Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita. É o roteiro 3, o livro todos já conhecem, né? É o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ele é publicação da Federação Espírita Brasileira, é o tomo 1. E, de fato, é muito difícil nós fazermos o ESD se nós não estivermos acompanhando por esta obra muito bem trabalhada, muito bem explicada, muito didática, que foi elaborada pela Federação Espírita Brasileira. O objetivo dela, a gente sempre repete, é fazer uma uniformização nacional do estudo do Espiritismo. Assim, quem está estudando hoje aqui em Londrina pode mudar-se para São Paulo e continuar estudando lá o ESD, porque o método é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Pode ir para Rondônia, para o Acre, para qualquer lugar do Brasil e sempre encontrará a mesma informação, porque esse estudo foi sistematizado pelo órgão máximo do Espiritismo Nacional, que é a Federação Espírita Brasileira. Então vejamos, o Espiritismo, ele tem 3 aspectos. Eu diria que ele tem 3 aspectos ou 3 fisionomias, se nós quisermos. Quais são? Bom, nós, em princípio, vamos considerar aqui a divisão feita pela FEB, qual seja, nós vamos estudar o Espiritismo a partir do seu aspecto científico, filosófico e, finalmente, religioso. Antes, vamos fazer algumas considerações. Aqui no início do texto, nós vemos que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Afirmação de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere também o caráter científico. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem, sobretudo espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Pedro Franco Barbosa, Espiritismo Básico, segunda parte. O Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 24. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura.
mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Allan Kardec, Obras Póstumas, em uma resposta àqueles que criticavam o Espiritismo. Nesse ponto, nós já precisamos prestar atenção que, para nós entendermos o Espiritismo, é necessário que tenhamos em mente o seguinte: o Espiritismo não tem a fisionomia religiosa de nenhuma outra religião. Nós não podemos confundir Espiritismo com o catolicismo, com o protestantismo, com o budismo, enfim, com nenhuma outra religião. O Espiritismo, ele é essencialmente uma forma de comportamento. O Espiritismo não está feito a igrejas, portanto, não existe igreja espírita, não há um templo espírita, não há um religioso que ele seja mais importante que os outros. Ninguém dentro da doutrina espírita tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque o Espiritismo nasceu como uma filosofia e, como tal, ele ensina uma forma de nós vermos, entendermos a própria existência na Terra e o que acontece depois da vida na Terra. Este ensinamento, ele é dirigido para você, para cada pessoa que se propõe a entender o Espiritismo. De nenhum modo nós podemos querer encontrar alguém que tenha o título de sacerdote espírita e que dite as regras do Espiritismo. Isto não existe. Nós vamos nos voltarmos para Deus, nós vamos buscar este princípio cristão. Por quê? Porque o Espiritismo acorda o seu estudante para o fato de que Jesus, quando veio na Terra, ele nos ensinou a forma correta de nós vivermos. Por isso, quando nós falamos em Espiritismo, nós nunca podemos vê-lo como as religiões tradicionais. Nós não podemos buscar dentro do Espiritismo uma absolvição, uma bênção que nos salvará, uma situação mágica. O Espiritismo não se propõe a isso, não oferece isso em nenhuma hipótese. Muito pelo contrário. Como o Espiritismo é, acima de tudo, filosofia, ele vai te ensinar que nós temos que estudar para aprendermos. E quando estudamos, descobrimos fenômenos que poderão e que deverão ser comprovados através dos métodos científicos, como fez Allan Kardec. Ou seja, um espírito se comunica. Nós não passamos a adorar o espírito. Nós entendemos que aquele espírito é uma pessoa como nós mesmos que desencarnou
e trouxe uma mensagem. Esta mensagem pode ser de qualquer talante. Ela pode ser uma mensagem maravilhosa que mostra um caminho novo, mas ela pode ser uma mensagem que faz com que você se perca nos caminhos da vida, pode ser uma mensagem que faça com que você se sinta melhor, pode ser uma mensagem que faça você se sentir pior, porque o espírito comunicante pode ser bom e pode ser mau. Pode ser muito evoluído ou muito atrasado, ou, como acontece na maioria das vezes, está no mesmo nível que a humanidade encarnada. Porque os espíritos comunicantes nada mais são do que pessoas que desencarnaram e precisam ou querem trazer alguma mensagem. Então nós temos que ter muito claramente isto para que nós não nos equivoquemos. Infelizmente, acontece com frequência que as pessoas, quando descobrem o Espiritismo, pensam que acharam uma fórmula mágica de encontrar uma solução para uma dificuldade. Isto não existe, meus irmãos. O Espiritismo vai abrir a sua mente, vai mostrar-lhe um caminho novo, ou melhor, vai dizer-lhe que o caminho é aquele que Jesus lhe ensinou e que ele está aqui te recordando. Portanto, se você for encarar o Espiritismo no seu aspecto religioso, vai encará-lo assim como Jesus nos ensinou. Qual que era o mandamento de Jesus? Amar o nosso semelhante. Esse era o mandamento de Jesus. Amar a Deus. Este era o ensinamento de Jesus. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Este era o ensinamento de Jesus. Portanto, não há outra forma, nem mais nada para você buscar dentro dessa fisionomia religiosa. Então, quando você vai para o centro espírita e você senta naquela cadeirinha e ouve uma palestra, o que é que está acontecendo? Você está recebendo um ensinamento. Alguém que se dispôs, porque tem facilidade, tem eloquência, tem tempo para preparar o texto, ele vai lá explanar, assim como Jesus fazia. Ele vai explanar. O que ele vai explanar? Os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do Espiritismo, que são mais ou menos a mesma coisa, com a única diferença de que, como disse Jesus, chegaria um tempo em que o Espírito da Verdade ensinaria coisas que ele não podia revelar e que faria lembrar coisas que estavam esquecidas. E o Espiritismo é o Espírito da Verdade, é o Espírito Consolador que vem nos lembrar da sagrada e pura mensagem de Jesus. Então nós temos que ter isto dentro de nós para entendermos o que é ser espírita. Então voltemos, o Espiritismo tem 3 aspectos. O científico, por que científico? Porque nasceu da percepção de fenômenos, inicialmente apenas físicos e curiosos, que chamavam a atenção das pessoas. Mesas batendo, portas escancarando-se, pessoas levitando, coisas fantásticas, né? Aquelas irmãs Fox eu já li, que uma delas, se colocasse uma mão numa rocha, a rocha começava a vibrar e tremer, com o simples toque da menina, não importava, ou não sei se não importava, mas rochas enormes estão descritas que se movimentavam com o simples toque da menina. Uma das irmãs Fox
interpreta pela primeira vez o barulho e pergunta: quem está aí? Se tiver alguém aí, bata uma vez, se não tiver, e vai lá, e vai enfim, e o espírito vai se comunicando até se revelar. Era um mascate que morreu por homicídio naquela casa. Por isso, o aspecto científico, houve uma investigação. Kardec sistematiza a investigação. Kardec não foi o único que investigou. Muitas pessoas de grande capacidade intelectual fizeram essa investigação. Por exemplo, William Crookes, por exemplo, Camille Flammarion, Ernesto Bozano e outros tantos. Todos investigaram. Mas Kardec, ele sistematiza isto, a investigação e as respostas. Ele consegue encontrar um método, ele cria o método, porque ele já era genial na criação de métodos mesmo. Ele faz com que o espiritismo passe a ser de fácil entendimento. Nós já estudamos na aula passada que o espiritismo ele trata das relações entre o mundo dos encarnados com os desencarnados. Vou repetir o texto. O tríplice aspecto da doutrina espírita ressalta da própria conceituação que lhe dá Allan Kardec. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. O espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que dela decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes 3 graus de adeptos: os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-los. Para esses, o espiritismo é uma ciência experimental. Então, quem acredita no fenômeno e vai atrás das provas, faz as experimentações, vê o espiritismo como ciência. Os que lhe percebem as consequências morais. Estes são aqueles que tratam o espiritismo como uma filosofia. E os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Aqui nós temos o aspecto religioso do espiritismo. Então, por isso que é tão importante que nós tenhamos em mente que o espiritismo não é uma religião como as demais. Não é uma religião de igrejas, de sacerdotes, de pastores, não. O espiritismo é uma igreja por vocação de cada estudante que entender que deve praticar os seus postulados. Porque, uma vez que entendeu que os espíritos continuam vivos depois que o corpo morre, muitas vezes até já testaram estas alegações, já verificaram que elas são verdadeiras, e feito isso, então concluíram: ora, eu quero ter um destino melhor do que esse de ficar enclausurado na terra, porque eu já acredito que eu vou sobreviver. Eu estou certo de que, encerrada a existência física, vou continuar existindo e estarei tão bem ou tão mal conforme a vida que eu levar na Terra. Quando a pessoa assume esta posição, quando ele entende que ele deverá sim
fazer da sua vida uma vida melhor, ele estará vivenciando o Espiritismo como religião. É interessante notar que não se sabe, pelo menos muito pouco difundido, que o Espiritismo tenha adquirido esse aspecto religioso que tem no Brasil em qualquer outro lugar do mundo. Porque geralmente as pessoas são muito práticas e elas, uma vez que se demonstra que o Espírito existe, elas simplesmente se voltam para os seus afazeres e ponto, isso é um fato e acabou. Não dão mais muita importância para essa informação. Mesmo aqueles que vão pesquisar e que tomam isso como um fato interessante, muito curioso. Mas no Brasil, o brasileiro que por natureza é bastante místico, ele é muito voltado, sim, para essas coisas do espírito. No Brasil, o espiritismo adquiriu essa feição religiosa preponderante. Por isso, nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós estamos estudando o Espiritismo, nós queremos nos tornar espíritas, nós temos que ter esse cuidado de que o Espiritismo não vai nos oferecer aquilo que as igrejas nos oferecem. Por exemplo, você tem que ser batizado. O Espiritismo não tem isso. Se você quer ser espírita, você determina essa situação. É você que determina. Não sou eu, Geraldo, não é ninguém que vai falar assim, a partir de hoje você é espírita. Não, de jeito nenhum, não existe isso. Se alguém fizer isso, está completamente equivocado. Por isso, não se envolva com quem tiver a pretensão de querer transformá-lo no espírita. O espiritismo é íntimo, é pessoal, é decorrente da sua convicção. Então, você se tornou espírita porque você se convenceu que esta filosofia preenche a sua vida. Ah, você adorou a filosofia, mas quer que seja comprovado. Essa coisa, será que os espíritos se comunicam mesmo? Porque nós podemos adorar ler os livros, mas será que os espíritos realmente se comunicam? Para você saber isso, você terá que acreditar ou ir buscar respostas nas experimentações mediúnicas. Então você gostou, foi buscar as comprovações nos trabalhos mediúnicos e descobriu o que é verdadeiro. Porque há coisas que são indiscutíveis, por mais que se teime, em dizer não, não acredito, há situações que não são possíveis nós negarmos. As mensagens do Chico Xavier estão aí para comprovar isso. Recentemente, na verdade, uns 2 anos atrás, nós tivemos em Londrina o médium Orlando, que deu comunicações fantásticas, de espíritos que se comunicaram revelando detalhes da sua vida que ninguém conhecia. Então, essas situações de minúcias particulares que só determinada pessoa pode saber, são provas evidentes de que há uma inteligência ali se comunicando, trazendo uma notícia. Então você se convenceu, gostou da filosofia e se convenceu. Agora você quer assumir uma postura religiosa. Qual é a postura religiosa do Espiritismo? É a postura de comportamento. Ser espírita é adotar um modo de vida diferente. Por exemplo, você vai passar a ser tolerante com as pessoas. Por quê? Porque você vai entender que todos nós somos espíritos no caminho da evolução.
Certa vez eu estava muito bravo, muito nervoso com uma pessoa, acordei por volta da meia-noite e fiquei lá olhando para o espelho, pensando como é que eu ia retaliar aquela ofensa. E fiquei matutando. 3 horas da manhã. Um espírito falou em bom tom. Falou mesmo, eu ouvi a voz do espírito. Ele falou para mim com toda a clareza do mundo. Ele falou exatamente estas palavras. Muito bem. Você ficou 3 horas planejando uma retaliação. Agora lembre-se, um dia vocês dois serão espíritos de luz e neste dia você vai olhar para ele e vai se lembrar que você ficou planejando contra ele. Isto vai mortificar o seu espírito. Eu levei um susto tão grande, fiquei tão assustado. Me recordei então que eu sou espírita. Enquanto espírita, eu compreendo que as pessoas também têm seus desejos, têm suas ambições, que também cometem os seus erros, assim como eu cometo. Então eu o perdoei. Naquele momento eu o perdoei. Falei, meu Deus, obrigado por esta lição. Eu estava errado e nesse momento te peço perdão. Imediatamente passou a minha mágoa, meu coração se aliviou, a minha pressão diminuiu. Eu voltei para o meu quarto, deitei na minha cama e dormi imediatamente. Ser espírita é isso. Ser espírita é você procurar descobrir nas pessoas as suas necessidades e fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Para concluirmos então essa nossa reflexão preparatória da aula desta quinta-feira, vamos ver 3 observações que vocês deverão ler por inteiro. Está no roteiro. O aspecto científico. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí, o ser gradativo, o ensino que ministram. Então, com relação ao aspecto científico, Kardec observou fatos, pesquisou, encaminhou correspondência para diversas regiões do mundo, recebeu milhares de relatos, colecionou todos, tanto que depois da morte dele, a esposa, com o auxílio do Camille Flammarion, coletaram uma pequena parte e escreveram o livro Obras Póstumas, que é o 6º livro desses livros básicos do Allan Kardec sobre o Espiritismo. Então, o 6º livro é um livro póstumo. Então, que todos devem ler, né? Devem ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno e as Obras Póstumas, que traz revelações fantásticas ali, né? Então, isso é o aspecto científico, é a pesquisa, a enorme pesquisa que o Kardec fez. Muito bem. Agora, olha o aspecto filosófico. O aspecto filosófico do Espiritismo vem destacado na folha rosto do Livro dos Espíritos. Olha o que o Kardec fala. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Olha que coisa fantástica. Então, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, se pode pensar que o Espiritismo
ele é baseado em fenômeno mediúnico. Pelo contrário, apesar do Espiritismo ter nascido da experimentação, da observação dos fenômenos mediúnicos, desta observação, desta catalogação, nasceu uma filosofia decorrente da observação. E a filosofia é baseada essencialmente no bom senso, na lógica. Por exemplo, olha um exemplo formidável. Você vê duas crianças. Uma criança é feliz, saudável, corre o dia inteiro, brinca, enfim, a vida dela é maravilhosa. A outra criança vizinha nasceu com deficiências, com dificuldades, vai ter que passar por inúmeros tratamentos médicos, talvez passe toda a infância e toda a juventude tratando, se recompondo, para só muito mais tarde poder ter uma vida normal. Agora diga você, se Deus é justo, por que ele faz duas crianças, uma tão feliz e a outra necessitando de tratamento médico? Por quê? Se Deus é justo, as duas tinham que ter nascido iguais. Qualquer diferença revela injustiça. Mas se você pensar que elas estão recebendo o prêmio das suas vidas anteriores, se isso é uma consequência natural da forma como a pessoa viveu numa vida anterior, se essa é a recompensa ou é a punição, ou é a prova, então as coisas mudam. Por quê? Porque a culpa é minha. Eu é que sou o culpado, não é Deus. Então essa sequência lógica do raciocínio faz aumentar a minha fé. Enquanto se eu pensar assim, não, Deus quis experimentar meu vizinho. Para mim está ótimo, mas e para o meu vizinho? Será que para ele está ótimo também? Então por isso, o Espiritismo é uma filosofia que se baseia no bom senso. Não é fantástico isso? E finalmente, só para nós lermos um pequeno trecho, vocês deverão ler nas suas casas, né, para se preparar para a aula, com relação ao aspecto religioso, diz Allan Kardec: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote.